Sócio da Balmon, empresa de inteligência em comunicação corporativa, Norman Kestenbaum é considerado um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Palestrante no Fórum HSM de Negociação 3.0, ele destaca o entendimento e a percepção de valor na apresentação de propostas como tópicos fundamentais para quaisquer projetos, parcerias ou compra e venda de produtos e serviços. Em entrevista exclusiva ao portal HSM, o professor da FIA falou sobre a negociação de forma conclusiva e as novas abordagens na gestão do tempo. Olha, hoje em dia já é sabido que nos níveis mais altos, principalmente das grandes empresas, a escassez de tempo é uma verdade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Inclusive hoje, na palestra, o Barioni, que foi o presidente da TAM, ele disse: 5 minutos para mim são uma eternidade. Ele dá 15 minutos para um diretor de uma reunião e com disciplina, porque no final de 15 minutos para. No jornal, na semana passada, saiu um bom exemplo da nossa presidente, a Dilma, que na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico deu 3 minutos para cada ministro ou empresário presente e no final dos 3 minutos aparecia uma tela dizendo tempo esgotado. E acho que um ótimo exemplo eu vi no Grupo Votorantim. No ano passado a gente fez um treinamento com pessoas jovens que tinham se dedicado 18 meses a um projeto. Você imagina alguém jovem dedicado 18 meses e que foram apresentar os resultados para sócios da Votorantim e para o presidente da divisão deles. E eles tiveram 5 minutos para fazer isso. Então vocês imaginem mais uma vez, alguém jovem, 18 meses dedicado a uma coisa, com 5 minutos para expor para quem comanda a empresa dele. Então, isso muda radicalmente o entendimento do tempo, porque o tempo não é mais demandado, o tempo é conquistado. Ou seja, se as pessoas dão 10 minutos e 5 minutos, isso exige que as pessoas sejam brilhantes nos 5 minutos, porque aí elas têm chance de serem retidos pela audiência. Então, eu já vi, sim, pessoas que dão 10 minutos para alguém falar e seguram ele por mais 2 horas. Então, o que muda na gestão do tempo é que, em 10 minutos, não dá para contar uma história, é o famoso storytelling. Tem muita gente que mexe nessa seara e diz que uma boa história é uma boa exposição. Mas quando você tem 10 minutos, é a última coisa que você pode fazer. Você tem que ser conclusivo, você tem que começar pelo seu final da história e você tem que parar de descrever os meios e tangibilizar os benefícios. Ou seja, não me descreve o sistema, não me descreve o software, não me descreve a máquina, me tangibiliza o impacto que traz para a minha organização. E detalhe, o impacto tem que ser bom. Então, isso que muda radicalmente. O tempo não é mais demandado. Eu não conheço mais ninguém que dê 1 hora, que tenha meia hora. Sim, eu tenho 1 hora para escutar. Eu conheço as pessoas que dão minutos, pelo menos no nível de tomar a decisão. Então, você tem que ser extremamente eficiente nesses 10 minutos e conquistar, ser retido pelo lado de lá por mais tempo. Aí talvez até dê tempo de contar a história, mas é o segundo movimento. E essa gestão do tempo na negociação, ela influencia também a gestão do tempo na execução das tarefas? Não, eu acho que são 2 coisas independentes. Quer dizer, o ponto onde que eu me refiro, que eu estou mencionando, ele é muito específico do momento decisivo, ele não envolve execução, ele envolve você transmitir a alguém que você se dedicou meses desenvolvendo um tema e que você tem minutos para ter o go, no go. Então, ele procura valorizar, as pessoas inclusive têm pouca sensibilidade disso, que é impressionante que as pessoas passam 6 meses desenvolvendo um tema e não entende que às vezes passar 6 horas organizando a exposição de onde chegou dá uma vantagem muito grande na qualidade da negociação envolvida. Como implantar nas corporações essa nova cultura de comunicação, de concisão e de simplicidade? Olha, só tem um jeito, depende do número 1. As pessoas têm muito temor de concisão. Eu vou dar um exemplo bom. Eu dou uma aula na FIA sobre esse tema. E eu sempre afirmei que menos é mais. E um belo dia, não sei por que razão, em vez de eu afirmar que menos é mais, eu perguntei para a classe assim, eu escrevi a frase na lousa e falei assim, quem não tem nenhum temor em se apresentar para o seu CEO praticando na íntegra essa frase que está aí? E para minha surpresa, nenhuma das 50 pessoas levantou a mão. Ficou todo mundo de braço cruzado. Eu falei, ué, por que vocês não levantaram a mão? E aí tem várias razões. É melhor sobrar informação do que faltar. Podem achar que eu sou um preguiçoso, que não faz lição de casa. Tinha várias razões, mas ficou evidente que a frase menos é mais, que é do Robert Browning, é famosa, né? Ela não gruda, não. Então, eu modifiquei um pouquinho essa frase, dizendo menos pode ser mais.
Aí fui multiplicar de novo, pois menos com qualidade tem uma bela chance de ser mais. E menos com qualidade e tendo confiança da audiência, porque confiança está ligada à concisão, tem uma bela chance de ser mais. Ou seja, o temor inibe as pessoas de chegarem de forma concisa e objetiva aos níveis mais altos da empresa. Portanto, para responder a tua pergunta, as coisas mudam numa empresa quando o primeiro homem estabelece essas regras. Quando ele limita o centímetro quadrado que ele está disposto a ver, quando ele limita o tempo que ele dá. Aí as pessoas são obrigadas a se enquadrar e começa a mudar uma cultura. E eu dou um exemplo muito bom, que é da Embratel, que pertence ao Carlos Slim, é o homem mais rico do mundo, ele só vê um slide. Ele não vê 2 slides. E é um slide A3, ele é um pouco maior, são 2 A4, e no fundo eu digo, ele só limitou o centímetro quadrado. Agora, o conhecimento que tem em volta daquilo lá, pelo contrário, ele está prestigiando. Então depende do número 1, a mudança de uma empresa, que na maioria hoje ainda não são sucintas e objetivas. Encantamento versus convencimento. Qual é a diferença desses 2 tópicos numa negociação? É bastante diferente. A gente vê as pessoas perdendo muito tempo para fazer uma apresentação, uma exposição bonita, caprichando no slide, etc. E eu, sinceramente, nunca vi ninguém dizer que, olha, eu aprovo porque estava linda a apresentação. Uma apresentação tem que ser organizada e movida à lógica. Ou seja, a gente não quer encantar ninguém, a gente quer convencer. Lógico que existem exceções. Quando você está falando de um produto cuja essência seja o belo, por exemplo, moda, o lançamento de um carro numa área de marketing, o belo faz parte do contexto. Agora, eu posso falar do mundo que eu vivo, que é o mundo de reuniões de conselhos, de apresentações que tem poucos minutos em vários lugares, e eu nunca vi, como eu falei antes, alguém dizer, olha, eu concordo porque estava bonito. As pessoas concordam porque está lógico e porque está convincente. Para ir além, no ambiente que eu estou, se você entra com uma apresentação muito bonita, as pessoas vão interromper nisso, você vai fazer um show aqui, eu vou passar conteúdo, mas é na hora. E um outro ponto é que o belo consome tempo. Ele é polêmico. Vamos fazer verde? Vamos fazer azul? Vamos fazer desse jeito? Você perde muito tempo. Então, eu acho que uma boa negociação tem que estar preocupada, acima de tudo, em convencer o que é movido a lógico. Eu queria fazer uma observação agora. Saiu no Valor Econômico uma matéria muito interessante, explorando uma mudança radical nas agências de propaganda. A imagem da reportagem trazia um desenho de um cérebro e um desenho de um mouse de computador. E dizia exatamente que havia uma nova marca sendo estabelecida para as agências de propaganda numa migração de criatividade, imaginação e visual para eficiência e resultados, que é exatamente uma analogia com o que eu acabei de falar entre o encantamento e o convencimento que é movido à lógica. Como fazer uma negociação movida a conhecimento estruturado? Uma grande modificação, a distância entre... É muito diferente as pessoas entenderem, primeiro, a diferença entre dado e conhecimento. Dado, informação e conhecimento. Segundo, entender a diferença entre conhecimento e conhecimento estruturado. Muito bem, você quando desenvolve um tema, você desenvolve a base de dados, você coleta e trabalha ao longo do tempo com dados e informações. E quando eu digo movida a conhecimento, é você ter uma opção muito clara. Ou você vai expor para o outro lado da negociação, o seu negociador, dados e informações retrabalhados, ou você vai expor conhecimento. Ou seja, ou você vai expor números retrabalhados, ou você vai expor a experiência que se acumulou em ter lidado com esses números e informações durante 6 meses. Isso é uma mudança radicalmente diferente. O Bill Gates tem a melhor definição de conhecimento que eu vi até hoje, que é, inclusive, uma menção ao Tom Davenport que ele faz, que o conhecimento é informação, porém combinada com contextualização, com interpretação e com reflexão. É a reflexão agregada aos dados e informações que cria o conhecimento. E o conhecimento, a diferença entre conhecimento e conhecimento estruturado é que a gente conhece às vezes muito alguma coisa, aquela pessoa detém um conhecimento profundo sobre um tema, mas está organizado, está estruturado para que eu, um terceiro, entenda, aí a diferença é enorme. E o que cobre a ponte entre conhecimento e conhecimento estruturado é reflexão. Em 15 anos que eu atuo nesse campo, eu não conheço uma segunda forma de fazer algo conciso, movido a conhecimento organizado, que não seja reflexão e reflexão de algumas horas. É isso que faz a diferença. Eu vou dar inclusive alguns exemplos na palestra. Um exemplo muito simples é quando uma pessoa apresenta uma tabela numa exposição.
Se me apresenta uma tabela com 60 números, eu, audiência, vou competir com você, eu vou tentar interpretar o que significam aqueles números. Se você pega essa mesma tabela e coloca uma conclusão embaixo, ou seja, o que eu devo deduzir destes números, eu, como audiência, vou ler o que está escrito naquele texto e vou ver se o número sustenta a afirmação. A Whirlpool, que trabalho muitos anos com ele, tem uma expressão, para mim, tem um nome perfeito para isso aí, que é em inglês, que é um takeaway. Cadê o takeaway do slide? Onde é que está a expressão que diz o que eu devo deduzir desse slide? E para você ter um takeaway de qualidade, que é o knowledge, que é o conhecimento, você tem que pensar. Isso que eu estou falando que é fazer uma apresentação movida a conhecimento e não tuchar um monte de tabelas e planilhas em cima e gráficos da sua audiência. Isso não quer dizer nada. O que é mais importante para fazer com que o seu interlocutor grave os pontos mais importantes da negociação? Olha, isso está muito em linha a sua pergunta com o que a gente vem praticando cada vez mais. Ele vai gravar se você der para ele um fator de retenção. Nós estamos num mundo que, para se ter uma ideia, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, fez um estudo em 2003 tentando quantificar o volume de informação que a humanidade está gerando. E o resultado foi o seguinte: nos últimos 25 mil anos, de 2002 para trás, nós, humanidade, geramos 5 exabytes de informação. No ano passado, em 2010, nós geramos quase 1000 exabytes de informação. Então, olha a correlação. Em um ano, 1000 exabytes de informação versus 5 exabytes em 25 mil anos de civilização. Então, o excesso de informação é até desnecessário falar. Todo mundo está sofrendo com isso. Então, o que funciona é dar algo que retenha para a pessoa os pontos mais importantes. Você pode ter passado 1 hora com ela, ou 4 horas, ou 8 horas. Não adianta fazer um relatório com 300 páginas, que relatório não sei mais de ninguém que lê. Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma entrevista na Veja dizendo que era incapaz de ler tudo que mandam para ele. Então, o que funciona é o fator de retenção. E aí, o one slide, uma folha, é imbatível. O que é importante entender é que uma folha não é o fim dessa história, ela é o meio. Ela é um meio para o que eu chamo de visualização simultânea. Quando eu dou uma única folha para alguém, ela tem uma visão lateral e para cima, ela vê simultaneamente uma série de informações. E, em geral, a gente trabalha com uma folha maior, tamanho A3, que é completamente diferente da absorção sequencial de informação, que é o PowerPoint. Então, o PowerPoint tem 80 slides, está atrelado a tempo. O simultâneo eu vejo de uma vez só. Então, e aí eu dei um fator de retenção que remete a talvez 3, 4 horas que eu tenha ficado para alguém. Isso faz uma diferença enorme. E eu acho que qualquer pessoa que fizer uma coisa que demore algum tempo e deixar um fator de retenção em uma folha é ovacionado em praça pública. Você ouviu a entrevista com o expert em comunicação Norman Kestenbaum. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.